E aí, galerinha do nosso canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje vai ser meu relato de parto aqui em Portugal. Quem perdeu o último vídeo e não sabe, eu tive uma cesariana de risco e vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Essa parada aí. Salve, Silvestre, meu nome é Débora. E meu nome é Júnior. Nesse canal a gente fala tudo sobre viagem, mas principalmente sobre a nossa vida em Portugal. Isso daí, gente. E Juninho hoje vai ficar nos bastidores, hoje, né? Eu sou o cameraman. Que meu papo hoje vai ser assim, ó, vai ser um relato realmente, gente. Pra quem não tá grávida, nem pretende ficar grávida, não deixa de assistir esse vídeo também, porque eu vou falar muito sobre o sistema de saúde, sobre como é o procedimento, como que é a equipe médica. Eu acho que isso interessa pra quem quer vir morar aqui, essa parada né, aí, então fui. Tchau, tchau, Juninho. Ah, mas antes, deixa o seu like e aciona o sininho pra não perder nada. Exatamente. E acompanhar a gente, valeu? E no final ele volta com o nosso Noah. bebezinho pra vocês conhecerem. Então fique até o final do essa vídeo. Parada aí. Então, gente, quem não assistiu o último vídeo, eu recomendo que você assista. Pode terminar de assistir esse e volte pra você entender todo o contexto, tudo que aconteceu. Esse aqui eu vou me ater realmente aos meus sintomas, as coisas que aconteceram comigo e como eu fui tratada no hospital, como que foi os procedimentos, tá bom? Tudo começa por uma emergência médica que eu tô falando pra vocês que eu vou gravar vídeo. Já tem muito tempo que eu falo, gente, eu tive uma emergência médica, eu tenho que conversar com vocês sobre isso. Eu cheguei ao obstetra quando eu estava com 29 semanas. Pra quem tá perdido em questões de semana, gente, o normal e natural é que a criança nasce com 40, então a gente faz meio que uma contagem quase que regressiva pra chegar aos 40 semanas. Então 29 semanas estaria ainda muito prematuro, então estaria muito cedo pro bebê nascer. Eu não vou me ater aos detalhes dessa emergência médica, tá, gente? Mas eu preciso explicar pra vocês o que aconteceu, pra que vocês entendam toda a cronologia do meu corpinho, como ele se preparou pra que o Noah viesse ao mundo, tá bom? Quando eu estava com 29 semanas, eu fui ao banheiro normal de manhã, foi até o dia que o Júnior foi ver a taça da Champions League lá no Porto, tem até fotinho, não sei se eu vou colocar aqui, tem até fotinho dele lá. E ele me acordou de manhã, amor, vou lá ver. E eu tava bem, não tava com nenhum sintoma, não tinha nada preocupante. Eu falei, vá, amor, vá com Deus, se divirta, que eu vou ficar dormindo. E literalmente, eu tinha tirado aquele dia pra dormir. E acordei, fui urinar normalmente e verifiquei que saiu o tampão. Pra quem não sabe o que é o tampão mucoso, é uma proteção que o útero tem para que bactérias e outras coisas não penetrem na bolsa d'água e consequentemente no bebê. Então saiu, e não era suposto sair tão cedo. Normalmente isso sai quando já está prestes a ter o bebê, ou no máximo aí faltando 1 ou 2 semanas para você ter o bebê. Então eu com 29 semanas não era certo que eu já tivesse perdido. Quando se perde isso no início da gravidez, tudo bem, o seu corpo consegue refazer. Mas quando já tá aí no meio pro final da gravidez é preocupante, porque pode ser um sinal de um parto prematuro. Então a partir de 29, eu fui à emergência, tá, gente? Fui muito bem atendida, verificaram, tava tudo bem com o bebê, a bolsa d'água tava intacta. Então me mandaram pra casa e me mandaram fazer repouso absoluto desde então. Por isso que eu sempre tô falando com vocês que eu tô em repouso, é por causa disso. Juninho tomou o eixo das coisas aí, né, dos afazeres domésticos, do trabalho, de tudo que tinha que fazer, até pro Noah, né, pra adiantar as coisas pra vinda dele. E desde então, gente, eu fiquei com a malinha pronta, minha e do Noah, porque no dia que eu perdi o tampão, eu achei que eu ia ter um neném. Então eu tive que arrumar uma mala correndo. Liguei pro Júnior, o Júnior se despencou lá do Porto pra chegar em casa o mais rápido possível, pra me levar pro hospital. Então eu não queria passar por essa correria de novo. Então eu deixei a minha mala pronta, a mala do Noah pronta. Então isso já era um sinal de que meu corpo estava prevendo que podia ter um parto prematuro. Quando a gente fez aquela ultra que a gente mostrou pra vocês que erraram o sexo do bebê, a gente teve que refazer, né? A outra saga aí que também tá no canal. Eles verificaram a pressão do meu cordão umbilical, assim que fala, bem? Do cordão umbilical. Isso aí! E viram que a pressão estava correta, estava dentro do esperado. Isso significava que tudo bem, sinal que ele ia vir no tempo certo. Por isso que a gente falou pra vocês até no vídeo que a gente estava aliviado com o resultado do exame. Independente se deu que era menina ou menino, o que eles mudaram lá, trocaram lá,
a gente tava tranquilo porque o que a gente tava mais preocupado, que era de um parto prematuro, o médico acalmou, dizendo que o meu corpo tava agindo já no tempo certo, ou seja, não estava expulsando o bebê antes da hora. Então isso acalmou muito os nossos corações, tá? A quantidade de água, tudo tava normal, muito bem, tudo bem direitinho. Passou-se no dia 30 de junho, depois de eu ter atendido cliente, gente, eu tinha acabado de atender cliente, e eu percebi que, eu até pensei em desmarcar essa consultoria que eu tinha marcado, porque eu já estava sentindo aquela contração falsa, teoricamente falsa, né? Que a nossa barriga tem, que endurece muito, parece que tá em coisa de expulsão e volta ao normal. É algo normal, natural aí depois das 30 semanas, ou um pouquinho antes já começa. Mas eu tava sentindo uma pequena cólica junto, ou seja, aquele fiozinho de cólica, aquela dor aqui nas costas bem fraquinha, e antes não dava nenhuma dor. E eu falei, Júnior, eu tô achando estranho essas contrações. Mas até então podia ser essa cólica fininha, podia ser por tantos motivos que eu não liguei exatamente que eu poderia estar entrando em um trabalho de parto, ou até mesmo por causa da... Tinha poucas semanas, né? Não era previsto que ele nascesse. Atendi os clientes e fui dormir. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu acordei, muita água saindo de mim, e eu achei primeiro que era xixi, tentei prender, vi que não prendia, que continuava rolando xixi. Então, xixi na água, né? Acordei o Júnior, e toda essa saga a gente conta no outro vídeo, por isso que é importante você assistir, tá, gente? Eu não vou meter muito nisso. Mas no fim das contas eu não tava com dor, então deu tempo de acabar de arrumar as coisas que tinha que levar pro hospital, de tomar banho, e fomos para o hospital. Cheguei no hospital por volta de umas 6 horas da manhã, um pouquinho antes, mas eu lembro que quando eu entrei na sala da médica já eram umas 6 horas e alguma coisa. Então preste atenção aí no tempo, porque vocês vão ver o quanto que tudo isso desenrolou em um período pequeno de tempo, tá, gente? Muitos trabalhos de parto demora horas, às vezes até dias. Da hora que eu cheguei no hospital até o Noah nascer, a gente não teve muito tempo para assimilar tudo o que estava acontecendo. Então, gente, a bolsa estourou no dia 1º de julho, quando eu tava com 34 semanas e 2 dias. Contração mesmo iniciou lá para umas 7, 8 horas da manhã, mais ou menos de 10 em 10 minutos. Até então eu tava tendo pequenas contrações, mas eu não conseguia medir o tempo porque era muito espaçado. A partir de umas 7h30 da manhã, eu pedi o Júnior para começar a cronometrar. Dentro da sala de pré-parto tem um cronômetro bem grande, eu acho que já por isso, né? De pré-parto não, já era sala de parto. E começou de 10 em 10 minutos uma contração. Mas antes disso, assim que eu cheguei na emergência, eles colocaram aqueles negocinhos para escutar o coração do bebê, que é de praxe, antes de eu passar pela médica, né? E quando eles estavam escutando o coraçãozinho do bebê, eles perceberam uma arritmia cardíaca, né? Primeiro pensaram que era eu, aí saíram correr, pensando que era o meu coração que estava interferindo. Aí trocaram a máquina, trocaram a posição, mas viram que realmente o coração do bebê, além do compasso normal, estava com outro compasso secundário, que seria essa arritmia. No começo eu fiquei um pouquinho assustada, mas vi que elas não... apesar da correria ali pra trocar, pra mudar, elas continuaram me deixando de repouso. Eu tive certeza que não era nada grave, porque senão elas já me levavam pra uma sala, já me fazer alguma coisa. Com isso eu fui pra sala de parto, o Júnior pôde subir, pôde ficar comigo na sala de parto, fizemos o teste do Covid, eu e ele, e aí a gente começou a cronometrar aí as contrações. Nesse tempo veio o anestesista, conversou comigo sobre o quanto antes eu tomasse a epidural. Sim, gente, aqui em Portugal se toma epidural, assim, todo mundo que tem parto normal. Você só não toma se você não quiser. Como eu já tinha sinalizado tanto no pré-natal quanto na minha internação, que na hora da internação me perguntaram, eu falei que eu queria. Ele veio explicar pra mim que a epidural às vezes demora um pouquinho o efeito, e se eu quisesse realmente ter um parto sem dor, o ideal era tomar o quanto antes. Nesse tempo, a enfermeira, enquanto ele falava e me explicava até dos riscos e tudo mais, a enfermeira tava ainda colocando novamente as negocinhos de escutar, porque eu tinha mudado de sala, no coraçãozinho do bebê. E eu percebia que ela fazia uma cara assim, meio de reprovação, toda vez que ele falava que eu tinha que tomar logo, E eu concordei, eu falei assim, doutor, eu não faço ideia qual a melhor hora pra tomar, então eu confio na opinião do senhor. Se o senhor acha que eu tenho que fazer agora, eu faço agora. E perguntei ao Júnior, o Júnior concordou comigo e a gente, tudo bem. Então ele foi pedir à enfermeira para que me preparasse para botar o catéter nas costas. Nesse tempo ele saiu da sala e eu perguntei à enfermeira se ela achava que tinha alguma contraindicação, algo ruim,
porque eu percebi que ela ficou insatisfeita com a proposta do anestesista. Ela disse que se eu já tinha tomado a decisão, ela não ia influenciar, e eu que tinha que decidir se eu queria ou não tomar a epidural. Isso me deixou um pouquinho desconfortável, um pouquinho indecisa, mas como ela não me explicou os motivos dela, eu já tinha conversado com a minha médica, eu já tinha conversado com a minha enfermeira, conversei com a doutora do plantão que me recebeu lá na emergência. Então, ninguém me deu um motivo pra não tomar o epidural, só essa enfermeira que ficou um pouquinho insatisfeita aí com a insistência do doutor pra eu tomar logo. Eu não sabia se era algo pessoal entre eles, então na dúvida aí, como eu não tinha nenhuma contraindicação, eu aceitei. O doutor, na hora, ele me falou as contraindicações da epidural. No geral, ele enfatizou a enxaqueca que algumas mulheres têm depois da epidural, e algumas paralisias, umas temporárias, outras a longo prazo, que algumas mulheres sentem nas pernas depois que toma a epidural. Mas em nenhum momento ele citou nenhum risco de vida a mim, nenhum risco de vida ao Noah. Então, pra mim, tudo bem. Qualquer outro efeito colateral era, consequência, infelizmente. Porque era 1 em 1 milhão, né? Ele deu os números lá, as reações eram bem pequenas, a quantidade de reações perto das pessoas que não tem nenhuma reação. Então eu aceitei tomar. Fizeram a aplicação da epidural. Na verdade, botaram o catéter e aplicaram só metade da epidural. Gente, quem tá perdido, a epidural, ela deixa somente o abdômen, né, que é o local que tá sendo colocado, dormente, anestesiado. Ele não... Você continua falando, continua tendo movimentos, inclusive nas pernas, era uma coisa que eu tinha dúvida, né? E eles me explicaram que assim que eu tomasse, não, mas depois eu ia poder até ir ao banheiro e fazer minhas coisas normalmente. Mas meu abdômen ia ficar anestesiado, ou seja, eu não ia sentir a dor da contração. Eu ia sentir só mesmo a expulsão e, enfim, né, todo aquele esforço que a gente faz no parto normal. Até então, gente, tava correndo tudo assim, apesar de ter sido um susto, de ter sido antecipado o parto do Noah, tava acontecendo dentro do esperado, do que eu imaginava de que ia ser o meu parto, né? A preparação pro parto, esperar as contrações diminuírem, aumentar a dilatação. Eu esqueci de falar, mas nisso eu tava com 2 centímetros só de dilatação, então era bem pouco. E nesse tempo eles iam me deixar ali na sala de parto me preparando pra eu ter bebê e sim ir pra enfermaria, ir pra internação de vez. Nesse tempo me levaram pra fazer uma ultrassonografia e a doutora falou assim: Débora, o pulmão do Noah já está pronto, já tá bom, mas ainda não está maduro, pode ser que ele encontre dificuldades respiratórias assim que ele nasça. Então a gente vai deixar ele o máximo de tempo dentro de você, dentro do trabalho de parto aí, a gente não vai acelerar em nada o trabalho de parto, e vão te dar corticoide pra poder amadurecer o coraçãozinho o pulmão dele e ele nascer mais preparado. E eu, tudo bem. Então ela já tinha falado que a previsão de eu ter o Noah era só no final do dia ou quem sabe na madrugada seguinte. Então é passar o dia inteiro em trabalho de parto. E por mim, tudo bem. Tudo que fosse melhor pro bebê eu tava aceitando. Quando eles me aplicaram a metade da epidural, eles verificaram minha pressão tava ótima. E em seguida falaram: daqui a 5 minutos a gente volta, que tem que verificar novamente a pressão, porque a chance de eu ter uma queda de pressão era grande, então eles tinham que ficar me controlando. E antes desses 5 minutos passarem, a máquina que tava o tempo todo monitorando o Noah começou a fazer um barulho estranho e sumiu os batimentos cardíacos. A enfermeira que tava implicando com o doutor, que meio que deu a entender que ela não concordava com a epidural, correu pro quarto onde eu tava, mudaram de lugar várias vezes os aparelhinhos, me mudaram, botaram de um lado, botaram de outro, botaram de barriga pra cima, tudo pra tentar achar os batimentos cardíacos do Noah e eles não encontravam. Nesse tempo que eles estavam a procurar, gente, já tinha umas 10 pessoas, no mínimo, dentro do quarto, além de mim e do Júnior. E o Júnior já bem assustado, eu ainda não tinha caído muito minha ficha que estava acontecendo ali. Pra mim era mais defeito o problema na máquina ou como eles estavam colocando o aparelho do que realmente alguma coisa séria acontecendo. Aí nesse tempo eles começaram a conversar entre si e falaram que não valia a pena esperar mais nada, que teria que ser uma cesariana de risco. Uma cesariana de urgência, perdão, assim que eles falam. Uma inscrita no canal português até comentou que realmente eles só fazem cesariana em último caso. Eu acredito que ali já era o último caso, ou seja, o coração do Noah não respondeu bem à epidural e ele sumiu nas máquinas, sumiu, gente, não aparecia, era como se meu bebê já tivesse morrido dentro de mim. Então a minha ficha ainda não tinha caído
caído, acho que a do Júnior caiu mais rápido do que a minha, que ele ficou bem assustado mesmo, tentando me passar calma, mas bem assustado. E quando ela falou, até então eu tava super calma, gente, nem parecia eu. Quando a médica falou da cesariana de risco, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu tenho pavor de cirurgia. Eu tinha pavor, né? Agora eu já passei, já superei. Mas eu tinha pavor de passar por cirurgia, e cesariana tava no meu topo da lista de uma cirurgia que eu não queria fazer em hipótese alguma. Ou melhor, em nenhuma hipótese que eu pudesse descartar, né? Claro que pra salvar a vida do meu bebê, ou até mesmo a minha, eu me submeteria. Mas não tava nos meus planos mesmo passar por uma cesárea. Eu tava contando realmente com parto normal. Do tempo que eu levei da sala de parto até a sala de cirurgia, não foram nem 5 minutos. Nesse tempo eu lembro só de algumas coisas. Eu lembro de eu me despedindo do Júnior e eu tentando não chorar, porque eu sabia que o Júnior sabia que eu tinha medo de parto, de cesárea. Então eu não queria passar pra ele que eu tava com medo, pra ele ficar mais calmo. Mas eu acho que eu não consegui não, porque eu tava muito chorosa. E aí ele um pouco assustado também, tentando me passar calma. Quando a gente tava entrando no centro cirúrgico, eu não sabia muito como agir, se ele podia ficar comigo ou não. Ele perguntou nesse tempo se ele podia entrar na cirurgia e falaram que não, porque não daria tempo dele se preparar pro parto, pra estar no centro cirúrgico. E quando pararam na porta do centro cirúrgico, só falaram pra me dar um beijo no Júnior. E eu pensei assim, meu Deus, eu tô dando o último, eu vou chorar, não posso ficar falando essas coisas não. Meu Deus, eu tô dando o último beijo, assim, porque eu realmente achava que eu podia morrer, né? Eu não tinha noção se eu tava correndo riscos ou não, mas eu tinha pavor realmente de passar por uma cirurgia. E na minha cabeça eu morreria o dia que eu passasse. Esse era o meu pensamento, né? Realmente eu tenho fobia a essas coisas, gente. No geral, tá? Se você não tem isso, não inculca isso na sua cabeça, que realmente é coisa minha. E entramos pro centro cirúrgico e os profissionais falando comigo, olha, a gente vai fazer isso, fica calma, não sei o que. Aí eu falando, eu confio totalmente em vocês. Mas por dentro, gente, eu tava morrendo de medo. Mas eu falava, eu confio totalmente em vocês, tá tranquila, eu confio em vocês. Porque na minha cabeça eu tinha que passar calma pra eles. E nesse tempo o anestesista o tempo todo grudado em mim. O anestesista não saiu daqui dessa parte de cima assim que eu conseguia ver. Enquanto outros médicos estavam fazendo outros procedimentos, ele estava o tempo todo aqui para conversar comigo, me explicando que ele estaria comigo o tempo todo, que ele estava controlando a questão da minha anestesia, que ia correr tudo bem. O meu exame do Covid ainda nem tinha saído. Então eles ainda correram atrás do exame enquanto me preparavam para cirurgia. Tinha gente correndo na recepção para imprimir o exame e ter certeza que eu não tinha Covid, para poder iniciar a cirurgia. E eu lembro até hoje, o anestesista estava mais preocupado com o exame do Covid. Aí uma das médicas falou assim, gente, mas positivo ou negativo a gente vai ter que fazer essa operação hoje. Então eu percebi que era realmente grave, né, que é a ponto deles falarem isso. Mas enfim, saiu a tempo o exame e realmente eu não estava com Covid, graças a Deus. E nesse tempo eu já estava na maca, já estava com aquela luz em cima de mim, já estava com aquele pano tampando a parte de baixo para eu não ver. A anestesista foi fazer o exame teste do gelo, passou gelo na minha testa e falou assim, agora eu vou passar na sua parte inferior e você me diga quanto você tá sentindo. Na parte direita eu sentia, mas sentia bem fraco. E na parte esquerda era igual a minha testa, eu sentia igual, ou seja, não estava nem um pouco anestesiado. Eu falei, olha, na minha parte esquerda eu tô sentindo tudo, na direita eu sinto bem fraco. Ele, não, você não deve estar sentindo. Eu falei, eu estou sentindo. Aí ele foi, deu mais uma dose da epidural. E nesse tempo ele perguntando pra médica o tempo todo, vai dar tempo de eu fazer isso? Dá tempo de eu fazer aquilo? E a médica só falava, não dá tempo, não dá tempo. Ou seja, eles estavam literalmente correndo. E ele falava assim, olha, é normal, centro cirúrgico, a gente sempre tá na correria, não é nada especial com você. Ele tentando me acalmar, né? Porque eu realmente fiquei bem assustada com aquela correria que estava. Claro que era uma correria organizada, tá, gente? Mas eu percebia que eles não... eles tinham pouco tempo pra fazer tudo que eles tinham que fazer, o procedimento que eles tinham que fazer. Quando começaram a me operar, eu ainda tava reclamando, dizendo que a epidural não deu efeito. Eu senti, eles começaram a cortar do lado esquerdo pro direito, então eu senti a faquinha entrando, eu senti o corte, senti aquela queimação que a gente sente quando leva um corte, sabe? Eu não sei se você já levou. E eu falei, eu tô sentindo tudo do meu lado esquerdo. Ele, não, você tá sentindo só os alavancos, porque quando eles pegam o bebê, eles fazem assim pra desencaixar o bebê do útero, né? E eu falava, não tô sentindo só os alavancos.
alavanca, eu tô sentindo a minha carne queimar, ou seja, exposta, né, ao ar, a tudo. E ele, olha, eu não queria te dar anestesia geral, eu queria muito que você visse seu bebê nascer, mas eu vou ter que te dar anestesia geral. Eu falei, doutor, tudo bem, porque, gente, eu tenho crise de ansiedade, e quando a crise bate, eu não controlo muito o meu corpo, sabe? De questão mesmo de nervosismo, de chorar, de me espernear. E eu tava tendo reflexo já na perna. Minha perna tava levantando conforme eles mexiam em mim. E eu falei assim, eu não quero atrapalhar o parto, doutor. Eu tenho crise de ansiedade e eu não quero atrapalhar o parto. Então ele pegou e me aplicou a geral. Gente, eu tinha muito medo dessa anestesia geral, porque eu imaginava assim, ó, tudo apagando, e eu nunca mais voltando, que na minha cabeça ia acontecer isso. E eu lembro de tudo apagando assim aos pouquinhos, lembro daquela luz forte que o centro cirúrgico geralmente tem em cima do paciente. E depois disso virou um flash assim, eu ouvia vozes, eu abria o olho, via aquela luz e voltava a fechar. Eu lembro de ter falado algumas coisas, não devo ter falado nada com nada, gente, mas eu lembro de eu falando algumas coisas. E tudo passou muito assim, apesar de lento, eu não percebi a hora passar, logicamente, né? Por fim, eu lembro de eu deitada numa sala, já com os negócios no meu coração pra me controlar, né, com soro. E lembro de um relógio na parede, marcando 11 horas e 10 minutos da manhã. Depois eu fui ver lá no registro do Noah. Noah nasceu às 10 horas e 49. Ou seja, gente, da hora que eu entrei no hospital, que começaram a ouvir o coração dele, que começaram a me preparar para um parto normal, até toda essa complicação e ele nascer, não durou nem 4 horas, né? 4 horas e pouca. Então foi tudo muito rápido, demorou um pouquinho cair a ficha das coisas que estavam acontecendo. Acho que tudo caiu mais depois, que a gente começou a pensar, nossa, olha tudo que a gente passou. O Júnior conseguiu ver o Noah assim que ele saiu, né? Ele foi lá pra neonatal, aí chamaram o Júnior pra ir na neonatal ver o Noah. E eu, gente, só fui ver o meu filhinho 11 horas da noite, porque depois que eu saí dessa sala de pós-operatório, eu saí dela, era mais 12h40 mais ou menos, eu fui pra enfermaria. Nesse tempo eu já tava acordada, mas meio grogue. Eu lembro muito da hora, porque eu fiquei de frente pro relógio e eu ficava olhando a hora, que era a única coisa que eu tinha pra fazer. E eu lembro das enfermeiras falando que o neném nasceu bem, nasceu chorando, nasceu com saúde, que tava na neonatal, que o Júnior já estava com o bebê. E até ficavam assim, cadê o pai? O pai ainda não desceu, o pai ainda tá lá com o bebê. Eu lembro delas conversando muito sobre isso. E me levaram pra enfermaria. Eu tive que ficar 12 horas deitada, sem poder levantar pra nada. Literalmente, eu tava até com sonda, né, e fralda. Então era pra mim não levantar em nenhuma hipótese, nem pra comer. Eu só fui comer acho que 3 horas da tarde ou 4 horas. Só foi no lanche da tarde que eu fui comer, né? Enfim, gente, só 11 horas da noite é que fizeram um teste de eu levantar, de eu andar um pouco pelo hospital pra ver se eu tinha condições de ver o meu bebezinho que tava na neonatal. Agora, o histórico do meu bebê na neonatal, o tempo que ele ficou internado, porque ele ficou internado, os exames que ele teve que fazer, como ele fez, a gente vai conversar isso no próximo vídeo, tá bom? Esse foi o relato do parto, ou seja, o relato das coisas que eu passei pra ter esse bebê ao mundo. Não me arrependo de nada, passaria tudo de novo pra ter ele de novo comigo, mas realmente, assim, se eu tivesse noção do risco que o bebê tava correndo ao tomar epidural, eu não teria tomado, apesar de ser 1 em 1 milhão, gente. O que aconteceu no final das contas é que o bebê não reagiu bem à epidural, por isso que o coraçãozinho dele foi diminuindo a frequência cardíaca e podia sumir, podia realmente morrer. Então, como eles não conseguiam mais controlar isso, eles resolveram fazer o parto. E graças a Deus o meu bebê tá comigo e eu vou mostrar pra vocês agora ele. Exato. Lembrando que agora, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 2 semaninhas de vida. Literalmente, hoje ele faz 2 semanas. É isso aí. E ainda assim, era pra ele estar na barriga ainda. Então ele é bem pequenininho. Ai, meu bebezinho. Oh, mamãe, tava no sono tão bonzinho. Acordou ele pra mostrar pro povo. Olha Que a gente tá isso, fazendo gente. careta, tá? Que a gente tirou ele primeiro do... Ó, Bicão, olha o bico Do disso, carrinho. gente. Olha o bico disso. Noah. Ele nasceu, gente, com 46 centímetros e meio e 2,480 kg. Ou seja, pra um prematuro, ele nasceu bem grandão. Bem demais. Tá? Mas é claro que pra uma criança ele ainda é pequenininho. Então a gente tem que ter cuidadinho de prematuro. Isso é um pouquinho uma das poucas roupas que dá Que nele dá normal. A maioria fica super grande. Olha o bico disso, Olha, gente. olha, beijo. Vamos pra cima dele. Como ele aqui.
Eita, preguiça. Se você quer ver fotinhos dessa coisa gostosa, gente, entra lá no @silvastrip no Instagram, que a gente posta lá, tá bom? E galera, muito obrigado por você estar acompanhando a gente aí, pra estar assistindo. Ajude a gente a compartilhar esse vídeo aí, que a gente tá mostrando um pouquinho da nossa história. E pra galera que quer conhecer um pouquinho de Portugal, porque a gente economiza mesmo de verdade, mostra a nossa vida na real. Exatamente, gente. Nos acompanha aí. E é isso, né, amor? Tá passando 2 vídeos. O mais da comunidade do YouTube e o mais recente desse canal. Nenhuma bolinha se inscreve nesse canal e na outra bolinha se inscreve no bot da Fora. Isso aí, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.